Queridos irmãos e irmãs, acolhemos essa palavra de Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Jesus expressa aqui um desejo. E se nós somos discípulos de Jesus e queremos nos configurar a Ele, nós precisamos cultivar em nossa vida os mesmos sentimentos de Jesus. Paulo vai dizer isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, antes daquele belíssimo hino cristológico: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Que fogo é esse que o Senhor veio lançar sobre a terra e que Ele deseja que acenda, que se propague? É o fogo do seu amor, é o fogo da caridade que procede do Pai. Essa caridade que procede do Pai, esse amor, não é algo romântico, mas é algo que realmente modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Aderir a Jesus não é aderir a um conjunto de ideias, por mais belas que essas ideias pudessem ser. Aderir a Jesus é aderir à sua pessoa, ao seu caminho. E o caminho de Jesus passa pelo esvaziamento, pelo serviço até a morte e morte de cruz. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Não é que Jesus queira sofrer, é que Jesus quer cativar a humanidade pelo amor que Ele quer revelar definitivamente. Mas não é só uma revelação para nos dar uma informação que a gente retém na inteligência, na reflexão. Ele nos comunica a graça, a força para viver a vida nova. Isso significa que Ele nos dá uma paz inquieta. Muitas vezes nós rezamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ele não nos dá uma quietude no sentido de uma acomodação, de uma omissão, de uma inatividade, dos braços cruzados. Mas essa caridade de Cristo deve nos impelir, nos impulsionar a sermos evangelizadores, como nós estamos rezando aqui nessa missa, pela evangelização dos povos, razão de ser da igreja. A igreja vive para a missão, mas a missão se origina na própria Santíssima Trindade, porque o Pai enviou o Espírito, enviou o seu Filho. Jesus e o Espírito são como que os dois braços do Pai, pelos quais Ele tudo fez e com os quais Ele nos abraça, para usar uma bela imagem de Santo Irineu, padre da igreja primitiva. Então, meus irmãos, nesse batismo que é a paixão do Senhor, Ele revela esse amor de Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como vai dizer Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Hoje, nós ainda estamos lendo e meditando a carta aos Romanos, mas estamos no capítulo 6, que é o capítulo em que Paulo fala do batismo. E ele diz claramente nesse capítulo, leitura que a gente lê na vigília pascal: aqueles que são batizados na morte de Cristo para ressuscitar com Cristo.
E aqui nesse trecho de hoje, Paulo lembra: se outrora nós colocamos os nossos membros a serviço do pecado, escravos do pecado, porque pecado não é manifestação de liberdade. Escolher o mal é nos escravizar. Escolher o mal não é sinal de liberdade, é sinal de debilidade, de fraqueza, de fragilidade, de enfraquecimento, de comprometimento da própria liberdade, que se torna viciada, presa por desejos tenebrosos, por instintos egoístas, por impulsos cegos, que não são das pessoas livres para amar e para servir. Paulo diz: outrora oferecestes vossos membros como escravos, né, para todo tipo de desordem moral. Agora, colocai vossos membros a serviço da justiça. Então, há um empenho nosso, não só somos salvos por Jesus Cristo, pelo mistério pascal, mas da nossa parte é preciso que haja também um jogar da vida, uma liberdade que se empenha, que acolhe Jesus Cristo, que se empenha nesta mesma luta. Por isso traz divisão, até no seio dos nossos laços afetivos mais profundos, que são os familiares, como apareceu no Evangelho de hoje. Jesus dizendo que veio trazer divisão. Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Então, é tudo que nós não queremos, né? Uma família dividida, uma família em conflito, mas aqui não é esse conflito por causa, digamos assim, de discórdias e de opiniões superficiais, não, é o conflito daqueles que aderem a Jesus e daqueles que querem ficar prisioneiros dos seus instintos egoístas, que querem ficar prisioneiros da sua acomodação. Quem adere a Jesus se incomoda, porque quem adere realmente a Jesus se torna uma pessoa livre para amar, para servir, para fazer o bem. Quem adere a Jesus não é uma pessoa rígida, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa de coração largo, inclusivo, capaz de promover a fraternidade, a reconciliação, o perdão, o diálogo, a compreensão, com convicção e com mansidão. E por isso sofre, por isso a pessoa é incompreendida. Ela não se impõe, mas ela propõe a partir da graça que lhe é concedida. É isso que Paulo também está dizendo, concorde com o Evangelho de hoje, né? Libertados do pecado, Paulo até usa essa imagem forte, mostrando que nós devemos agora nos tornar escravos de Deus. Veja como ele joga com as palavras. Como é que você foi livre, agora você vai ser escravo? Não basta, meus irmãos, nós estarmos livres do pecado. É preciso que nós nos empenhemos numa vida nova. Desculpe aqui usar essa expressão. Às vezes a pessoa vem à igreja e até procura, assim, para aliviar a sua consciência. A gente entende, isso também faz parte. E vem, vou usar essa expressão um pouco assim forte, dá uma confessada, né? E pensa que agora pode ficar tranquila. Se ela confessou realmente, ela tem que começar a viver uma vida nova, porque senão a casa vai ficar só arrumadinha, como Jesus diz num outro trecho do Evangelho, e depois vem o demônio que saiu, ele vai rodar e vai achar a casa arrumadinha, ele volta e com mais companhia e toma conta daquela casa, porque ela ficou sem senhor. Nós temos que não só nos dispor a nos afastar do mal, mas aceitar na nossa vida o senhorio de Deus. Por isso, escravos de Deus, nesse sentido, para frutificar para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. A paga do pecado é a morte. O pecado não leva ninguém à vida. A vida, dom de Deus, nós encontramos no segmento, na configuração a Jesus Cristo, nosso Salvador.
não tenhamos medo dos conflitos. Nós todos precisamos aprender também a ter uma espiritualidade do conflito. Não que a gente vai buscar briga, mas aceitar, por causa do testemunho do Evangelho, sermos também incompreendidos, perseguidos, caluniados, injustiçados e participarmos do sofrimento. Significa associação à paixão do Cristo, mas também associação à vitória do Cristo. Estamos celebrando várias intenções, entre elas, por exemplo, e aqui foi mencionado, 37 anos da fundação do Hospital São João Batista, em Viçosa. É uma graça, a cidade tem 2 hospitais. Quanto bem foi realizado nesses 37 anos deste hospital. E quanto bem pode ser feito e deve ser feito. Nós nunca devemos repousar naquilo que já foi conquistado, mas buscar sempre mais, uma melhor qualidade no serviço. Estamos celebrando por pessoas que faleceram, vítimas de enfermidades, pessoas de várias situações. No hospital, nos hospitais, as pessoas devem encontrar o tratamento adequado, devem encontrar o carinho, o aconchego para viver um momento difícil da enfermidade, para alcançar a cura ou para também partir em paz, né? Mas assistida com dignidade. Então, meus irmãos, valorizemos esses espaços. Jesus sempre teve uma grande atenção com os pobres, com os doentes, com os sofridos, como nós vamos rezar daqui a pouco na oração eucarística. Que nós também hoje sejamos pessoas atentas a todos os irmãos e irmãs que sofrem as enfermidades do corpo e da alma, do espírito, para que todos encontrem a verdadeira libertação que Jesus Cristo veio nos trazer, para que tenhamos a vida em abundância, a vida eterna, a vida definitiva, configurada a Jesus, uma vida capaz de serviço e de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.